Horizontes Digitais. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Este é mais um episódio do podcast Horizontes Digitais, organizado por professores do Instituto Federal do Rio de Janeiro. Nós procuramos trazer sempre discussões legais sobre o universo das tecnologias, analisando seus impactos na vida das pessoas e na sociedade como um todo. Eu sou o professor Gilvan Vilarim, estou aqui, mais uma vez, com meu colega, professor Alberto Alvadia. Alberto, tudo bem? Seu alô inicial. Boa noite, Gilvan. Boa noite para nossa convidada. Prazer estar aqui novamente para a gravação de mais um episódio de Horizontes Digitais. Isso aí. Pessoal, hoje nós temos uma convidada porque a nossa conversa é sobre o uso de celulares nas escolas, principalmente pensando no caso das crianças, dos adolescentes. Para isso, a gente tem hoje como convidada a professora Kate Silva de Mello. Kate, tudo bem? Pode dar seu alô inicial também. Olá, Gilvan e Alberto, como vocês estão? Boa noite, porque estamos gravando à noite, mas para quem vai ouvir, pode ouvir à tarde, pode ouvir de manhã, madrugada, é com vocês, pessoal. Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Joia. Gente, a Kate, resumidamente, ela é doutora em Educação pela PUC do Rio de Janeiro, mestre em Educação pela UNESA, especialista em Supervisão Educacional pela Unicam, especialista em Mediação Pedagógica em EAD pela PUC do Rio de Janeiro e pedagoga pela UERJ. Ela é professora atualmente do curso de Pedagogia e da especialização em Gestão Educacional Integrada do Instituto Superior de Educação do Rio de Janeiro, o ISERJ. A gente está gravando, pessoal, essa conversa com a Kate num momento no Brasil de muita discussão sobre o uso dos celulares nas escolas. E a gente está usando aqui o termo celular como um exemplo assim, principal, mas, na verdade, essa discussão também abrange o uso de tablets, os que a gente chama agora de relógios inteligentes, ou qualquer outro dispositivo com telas eletrônicas. Alberto, o que você está achando assim, dessa discussão? É inevitável esse caminho do uso desse tipo de dispositivo eletrônico, esses gadgets? Vamos começar por aí. Então, Gilvan, acho que tem rendimento para a gente, né? Ao invés de prontamente, né, aceitar de forma irrestrita ou rechaçar de forma também irrestrita o uso de aparelhos na sala de aula, né, eu acho que vale para a gente pensar, e aproveitar que estamos com um especialista na matéria hoje, vale a pena para a gente pensar, né, junto em que a tecnologia, né, pode ser utilizada, né, para potencializar e para dinamizar determinadas práticas pedagógicas, né? Portanto, assim, como é que ela pode ser uma ferramenta, um insumo que pode otimizar, portanto, práticas e, portanto, contribuir de forma determinante para o aprendizado, para os debates e para o acesso a informações, e em que dimensões, em que aspectos, né, ela pode trazer malefícios, né, pode atrapalhar, pode interferir na dinâmica de sala de aula. Então, acho que, para começar, podia ouvir da Kate uma reflexão sobre essa, não vou deixar de dualidade, mas sobre essa articulação, né? Como é que a tecnologia, ela, ao chegar à sala de aula, ela pode, sobre que determinados aspectos, ser acolhida e utilizada como potencializador, e sobre que aspectos ela de fato tem que ser evitada, porque traz prejuízos para a proposta pedagógica, né, e para a didática de sala de aula. Muito bom, Alberto, passou a bola, né? Aqui vamos bater um papo muito interessante. É um assunto atual, é um assunto que tem muitos especialistas tratando, eu reconheço. Mas primeiro vamos começar a falar sobre tecnologias, o que é isso, né? Só para a gente desconstruir um pouco essa ideia de tecnologias é do bem, é do mal, não é isso que a gente está discutindo, né? Tecnologia é invenção humana, é uma criação do homem. É uma criação do homem para quê? Para poder otimizar uma intenção. Então, eu tenho que saber qual é a minha intenção. Tecnologia ela pode ser digital, acho que a gente vai tratar disso hoje, né? Nessa nossa conversa, mas ela também pode ser analógica. Então, no curso do tempo histórico do ser humano, da humanidade, nós estamos sempre construindo tecnologias para otimizar nossas intenções.
E na educação, nas escolas, as tecnologias que foram entrando na escola, elas foram ganhando barreiras, entendeu? Imediatamente. Num primeiro momento, há um estranhamento dos educadores dentro do espaço escolar de uma nova tecnologia. Vocês imaginam que um dia o gibi já foi proibido da escola? O gibi já foi proibido. É uma tecnologia? É uma tecnologia. Hoje, o gibi é um gênero textual que é adotado. Que bom, né? Que bom que ele é adotado. Ele é adotado, inclusive, é um gênero textual indicado para todos os segmentos, toda a educação básica, até no ensino superior, nós trabalhamos com gibis, né, dependendo do recorte, dependendo da intencionalidade. Então, depende da intencionalidade. Mas essas barreiras que nós construímos imediatamente, rechaçando as tecnologias, as diversas tecnologias, isso é um problema. Agora, o que precisa ser feito? Mediação consciente. O que vai ser essa mediação consciente? Vai ser você compreender que tecnologia é essa, qual é a funcionalidade dela, o que está por trás da criação dessa tecnologia, ou seja, criticar as possibilidades, os usos, as intencionalidades, pensar quais são os malefícios se eu não usar de forma consciente, se eu não me apropriar de forma consciente, o que eu posso fazer para evitar esses malefícios e estudar quais são as potencialidades, como eu posso adotar essas tecnologias para otimizar a minha ação. Não é isso? Não é para isso que é construída uma tecnologia? Para otimizar a intenção humana? Agora, se nós estamos pensando em educação, nós temos que pensar como utilizar cada tecnologia para potencializar a ação docente, ou ação discente do aluno também, claro. Agora, quando a gente se perde no meio do caminho, acho que esse é o problema, né? Quando se perde no meio do caminho, quando a gente passa muito tempo preso com uma tecnologia, o caminho do meio é que a gente parece não estar encontrando. Então, o uso do celular na educação, por exemplo, é uma questão. Celular, que celular também, né? Nós não estamos falando do celular da nossa época, Alberto e Gilvan. Olha, gente, nós estamos falando de pessoas muito jovens, de 1900 e bolinha, tá? Que estão aqui atrás do som que vocês estão ouvindo. Pessoas que viram o advento do celular que tinha uma funcionalidade apenas para ligar, era um telefone, e hoje a gente faz diversos usos, e o menor uso é ligar para alguém, não é? É o menor uso. A gente usa como para mensagem instantânea, para ver vídeo, os diversos usos, interação humana, mas áudios, nós fugimos dos áudios, principalmente os mais jovens, quando eles utilizam, eles aceleram os áudios, porque a paciência não é uma virtude. Eu até complementando você, Kate, eu costumo dizer assim para os alunos que o que a gente tem carregado agora no bolso, na verdade, é um computador, e por acaso esse computador tem uma linha telefônica, né? Porque Sim, muito dessa geração mais nova, na verdade, até esquece que existe uma linha telefônica ali no celular, né? Vão se acostumando a usar a internet, né? exatamente, exatamente. Nós temos ali a calculadora, nós temos ali o relógio, nós temos quantos equipamentos que quem é da década de 90, né? Para não falar década de 80, 70, vamos ficar com a 90, somos jovens, lembra? Vamos pegar da época do celular de tijolão para cá, né? Digamos assim. Exatamente. Gente, pesquisem aí na internet o que a gente está falando, tá? O que é esse tijolão, celular de tijolão, porque se você pega uma turma da graduação, por exemplo, uma turma que tem 17 anos, eles não conhecem, eles ouviram falar, mas não viram, né? Ouviram falar. Então, pesquise no YouTube, com certeza vocês vão encontrar alguma coisa. E aí, o advento do uso do celular é muito interessante, porque ele começa com um tijolão muito inacessível, muito caro, com uma linha telefônica que pouquíssimas pessoas poderiam ter acesso até a carta de crédito. Não vou saber explicar isso agora, porque não me recordo. Não me recordo porque eu não era uma dessas pessoas que teve acesso, tá, gente? Eu vi as pessoas usando, mas não peguei, não tive um tijolão. Não sei se vocês tiveram, Eu também Gilvan. não.
Eu me arrisco a dizer que eu acho que eu peguei, quer dizer, eu lembro da época do tijolão, mas eu também lembro que era muito caro. Na Era época muito eu achei caro. assim que eu vou fazer com isso, né? Achava que não valia a Sim, pena. sim, Eu devo sim. ser da época que passou para a segunda geração, quando a gente começou a ter aqueles celulares um pouquinho menores, né? Já cabia no bolso, mas com uma Sim. telinha ainda muito simples, jogo da cobrinha, coisas muito básicas, né? E por que Alberto que lembrou, esse? né? Alberto deve estar lembrando do jogo da cobrinha, né, Alberto? Daquele telefone celular indestrutível, né? Que todos tivemos, eu acho, um dia. Exatamente, Lembra da do Nokia. Nokia? É O esse mesmo, Nokia. então, atravessou gerações. Até há pouco tempo eu sabia qual era, ele tem um número, né? Conhecido por uma sigla alfanumérica, mas que eu esqueci já tem um tempo. Mas Ele era tinha um conhecido nome, pela assim. sua indestrutibilidade, né? Assim, ele só no ataque nuclear só sobreviveriam baratas aquele Nokia da cobrinha. Eu acho que a gente tá, na verdade, assim, definindo um ponto de mudança que, assim, eu me arrisco a dizer que aconteceu no momento em que o celular começou a ser chamado também de smartphone, né? Tipo, Sim, vamos pegar o sim, iPhone, né? Assim, o iPhone virou sim, um grande exemplo de um aparelho que deu aquela virada assim tecnológica, né? Uma tela de toque, aplicativos para você instalar, e aí os outros foram copiando, né? sim. Samsung, esses fabricantes chineses. E aí me parece que a partir daí que a coisa começou a mudar também, né? Na forma de interagir com esse tipo de aparelho. Sim. Mas Tem uma continua outra aí, Kate, fica questão à do vontade. iPhone, uma outra questão que virou uma marca que conecta um status social, né? Mas não vou entrar nisso agora que a gente está conversando sobre tecnologias. E aí tem outras questões sobre o status e o uso e a necessidade de ter um iPhone, né, que é construída por uma sociedade capitalista. Vamos lá. Então, a gente falou do celular, o tijolão. O Gilvan citou aqui no meio do caminho um celular um pouco menor, indestrutível. A Alberta falou do indestrutível, que ele diminuiu bastante o tamanho dele, ele cabia no bolso da calça, eu me lembro disso, porque a função dele era você ligar ou mandar um SMS que nós chamávamos de torpedo. Tinha, Isso aí. inclusive, um outro aparelho chamado Teletrim. Não é Teletrim, Teletrim era a empresa. Qual era o nome do Pager. Mas a gente aparelho? era O o Pager, Page. mas a gente chamava de Exatamente. Teletrins também, por causa Mas era o nome da empresa, né? Que a gente mandava só SMS. Era uma burocracia. Hoje a gente pega. Quem pegou esse advento, esse percurso histórico, tem um certo encantamento, mas tem um pé no chão, porque conhece a realidade offline. Inclusive, alguns de nós deve ter lá na sua gaveta dos arquivos um diploma de datilografia. Pesquise na internet o que é isso, porque eu não vou explicar. Dizem por aí que existiu essa coisa de datilografia. Eu não fiz. Eu não sou dessa época, não, sou jovem. Lembra disso? Tá. Curso eu não tenho de datilografia, mas eu estudei um pouquinho porque a minha mãe sabia, né, usar a máquina de escrever, e aí ela me passou assim umas aulinhas, né, informalmente. Minha mãe também é professora aposentada, né, mas aí não de datilografia, mas ela sabia digitar, né, e aí ela me passou umas aulinhas, eu aprendi um pouquinho na época de datilografia, mas eu não cheguei a ter diploma, não. Chegou uma hora que eu já fui para o computador, aí mudou. Sim. Agora, quando chega o advento do smartphone, a gente não pode falar que ele se popularizou tão rápido. Ele era caro, ele hoje está um pouco mais acessível. Nós vamos ter diversos modelos de smartphone. O smartphone é o celular inteligente, né? O celular inteligente. E ele vai aglutinar, ele vai incorporar diversas tecnologias. Rádio, TV. Olha só o que nós temos num smartphone. Rádio, TV, nós temos mecanismos de interação, nós temos redes sociais, nós temos a câmera, a fotográfica, a filmadora. Eu nem vou me lembrar de tudo, eu já falei da calculadora. E tudo isso são funcionalidades de tecnologias muito necessárias e que podem contribuir bastante para a educação. Podem ou não podem? Nós não podemos fazer bastante material, bastante conteúdo pedagógico, conteúdo científico dentro da escola, com tudo isso que eu falei, e claro, outras tecnologias que estão aqui dentro, incorporadas no smartphone? Sim, podemos. Mas onde a gente errou, que estamos caindo, ou chegando a um momento de ter um projeto de lei. Um projeto de lei pensando a proibição. Onde nós erramos? Onde está esse erro?
Quem ousaria pensar em hipóteses para isso? Eu venho estudando sobre esses riscos já há bastante tempo, sobre os desafios da cultura digital, porque nós construímos uma cultura onde nós estamos imersos na cultura digital e aqui no mundo físico, ao mesmo tempo. Só que o que a gente tem visto é que essa cultura digital tem tomado cada vez mais tempo da nossa vida do que tempo de qualidade. Porque mesmo quando estamos trabalhando ou na sala de aula estudando, o que a gente faz? Nós estamos tentando ver quais são as notificações, ou tentando ver o que está acontecendo, tentando nos atualizar do que está ocorrendo na cultura digital, que é um reflexo dessa necessidade humana de estar pertencendo a grupos sociais, de saber o que está acontecendo, de se atualizar, de pertencer a comunidades e o tempo todo interagir. Isso tem trazido questões, principalmente para os mais jovens, mas eu não posso falar que só os mais jovens, porque nós vamos encontrar adultos e pessoas mais maduras que também estão com esse processo de vício e dependência desse smartphone. É aí que a gente se perdeu. A necessidade de pertencer, estar o tempo todo atualizado e atualizando as suas redes sociais por meio do smartphone, nos trouxe um novo problema, que é o vício. E o fato de estarmos o tempo todo com um aparelho na nossa mão faz com que o nosso cérebro compreenda que isso aqui pertence ao nosso próprio corpo, é uma extensão do nosso corpo. Então, causa uma dependência emocional de todas as formas. Kate, você está usando uma expressão que eu já tenho visto também realmente em algumas literaturas, né? De que esse tipo de aparelho causa uma determinada dependência tecnológica, que alguns realmente já estão dizendo que pode ser vício, né? Equiparável muitas vezes até o uso de drogas, alcoolismo, né? E em casos mais extremos é um vício que gera, onde o seu corte, a sua ruptura gera até uma abstinência depois, né? Jovens dizendo que ficaram sem o celular algumas horas e pirou, né? Tipo, nossa, cadê meu celular? Não sei o que, tal, entendeu? É, será que esse tipo de abordagem do vício, né, está fazendo a gente, então, de repente, começar a concluir que em algum momento vai ser inevitável uma regulação desse negócio, como já está começando a aparecer? Né? Vou dar um exemplo assim, né? A gente ouviu aí há poucas semanas uma notícia de que parece, né, está em discussão ainda, parece que o Ministério da Educação quer soltar alguma normativa, né, alguma portaria aí, dizendo simplesmente que celular vai ser proibido nas escolas do Brasil. Eu estou entendendo que ele chama de proibição qualquer uso que não seja educacional, né, que não tenha um uso pedagógico, né? Tipo, o professor, se quiser usar o celular para uma atividade pedagógica, não haveria problema nenhum. Né? Não temos esse texto ainda, então não temos certeza do que vai acontecer. Mas é uma sensação de que o governo quer cortar essa discussão assim, não, vamos proibir qualquer uso que não seja pedagógico e está acabado, né? Me parece que a ideia seria, como algumas escolas estão fazendo, de o aluno chega de manhã, deixa o celular guardadinho lá numa gaveta, no armário, e só vai pegar de volta na hora de ir embora. De repente não vai usar nem na hora do recreio. E aí, você acha que isso vai dar certo? Estamos caminhando para isso, né? Alberto, você pode opinar também aí, fica à vontade. Esse é um movimento, Gilvan, que na verdade não é novo, nós já passamos por isso, tá? Nos primórdios do uso dos celulares pelos mais jovens, a escola já criou a sua própria barreira para a entrada do celular. Depois veio legislação proibindo, sim, proibindo, mas permitindo com uso pedagógico, mas as pessoas fizeram uma leitura muito rápida da legislação e compreenderam que era proibição total, sem olhar essa parte do que o uso pedagógico era permitido. E nós tivemos os fãs e os haters do celular na educação, na escola. E é bastante perigoso a polarização. Tanto os fãs, que aí parece um otimismo ingênuo, quanto os haters, né? Porque aí é rechaçar por rechaçar, sem você fazer uma análise crítica do potencial também.
se nós buscarmos estudar o potencial dessas tecnologias, nós vamos ver que pode ser um aliado do professor e do aluno, com certeza, da educação. Porque lembra das várias tecnologias que estão incluídas dentro de um mesmo aparelho, do smartphone? São várias. Então, nós levar um aparelho pequeno, móvel, né, que tem essa mobilidade para dentro da escola e fazer algum trabalho utilizando um dicionário online, construindo um texto colaborativo, é muito interessante. Mas é bem verdade que a ausência da apropriação desse smartphone na escola com letramento digital por parte dos professores fez com que os usos pedagógicos caíssem, né, ou ficassem subjugados, ficassem recolhidos, né, não ficassem com... E os usos apenas para entretenimento e interação das redes sociais é que ficassem como prioridade dos mais jovens. E o vício, que é bem falado, né, a gente pode ver numa das minhas aulas com os meus alunos da pedagogia lá no Exército, o que eu faço? Eu pergunto a eles, assim, para pensar numa situação hipotética, e aí nem se torna tão hipotética. Eu pergunto, gente, quem aqui, e eu tenho alunos de 17 anos e eu tenho alunos de 60 anos de idade na mesma sala, tá? Só para vocês verem o universo. Quem aqui, quando está atrasado para ir para o trabalho, tem uma reunião importante no trabalho, tá? Eu supus que todos fossem trabalhadores. Tem uma reunião importante, já está lá no ponto de ônibus, já saiu de casa, já se arrumou, tomou café, já está lá no ponto de ônibus, e o ônibus está chegando e bota a mão na cabeça e lembra, meu celular. Quem na sala, quem aqui presente, volta correndo para buscar o celular, mesmo sabendo que vai perder o ônibus e que está atrasado para uma reunião importante? Se eu disser para vocês que a maioria levanta a mão e confirma que tem que voltar imediatamente correndo para buscar o celular, é uma quase unanimidade. E aí eu pergunto por quê? Por que você precisa do celular? É muito interessante a resposta. É claro que tem um ou outro que fala assim, eu preciso me comunicar com meu filho, é importante. Isso é uma outra questão. Na minha época, em 1900 bolinha, como que a minha mãe me controlava? Como ela tinha as minhas pegadas, né, do que eu estava fazendo? Não tinha. Contava com a sorte. Lembra disso? Não tinha o celular, você não ligava. Eu da minha geração, Alberto também, você confirma isso, Alberto. Eu, nesse exemplo que você colocou, eu não sei se eu voltaria não, sabe? Eu Não acho que voltaria? eu acho que eu sobreviveria sem o celular. Tipo assim, deixou, não vou voltar não. E vejo o que acontece, né? Talvez porque eu seja dessa época da transição, né? Então, é claro que eu valorizo o bom uso do aparelho celular. Mas nessa sua provocação que você fez aí com os alunos, eu acho que eu responderia assim: eu deixaria rolar e vamos ver o que acontece durante o dia sem o aparelho. Não sei você, Alberto, o que você faria aí nesse caso? Somos de uma geração muito próxima, né? Eu tendo a pensar, assim, eu tendo a trabalhar, né, pessoalmente, e aí acaba, né, isso transbordando para nossas práticas, eu tendo a pensar que, assim, que a tecnologia é algo inevitável, né, e, assim, eu acabo pensando hoje, portanto, já a partir de alguém que teve contato com a tecnologia. Portanto, eu acho que eu também não apontaria, né, pessoalmente, por uma escolha no sentido de retornar, né, um passado e tal, assim, eu acho que a gente já acaba acolhendo as nossas vidas, nossas práticas, né, em coisas que a gente pode escolher ou não, outras não pode mais. Eu penso, por exemplo, né, não é no mérito aqui da questão diretamente, mas questão bancária, por exemplo, né, como é que a gente antigamente, eu ainda cheguei a pegar, né, eu sou do fim dos anos 70, ainda cheguei a pegar e ter que ir ao banco, né, entrar na fila do caixa físico para sacar dinheiro, né, e hoje em Eu dia, nem o também. banco, hoje em dia é possível que eu nem passe um mês inteiro sem uma agência bancária, porque dinheiro em papel dificilmente a gente usa, né? Dificilmente. Às vezes até quando eu lembro assim, vou passar para ter um dinheiro, mas às vezes acho que é mais por uma coisa que eu já trago de um passado remoto do que precisar de fato. Porque tem cartão, agora tem o Pix, tem a tecnologia que eu não tenho ainda pessoalmente, mas sei que já tem no celular, que você encosta, já paga, ele vira um cartão no teu celular. Sim. Então eu acho que, bom, né, como a Kate falou no comecinho, né, ou seja, a gente está pensando que tecnologia, nesse recorte desse episódio, mais do que chama do gadget, né, do celular, do notebook ou
da Apple iPhone, mas eu esqueci o nome do tablet. Mas tecnologias a gente está em contato com elas desde sempre, né? O livro didático é uma tecnologia, o quadro, a lousa é uma tecnologia, né? Então, eu acho que as tecnologias, elas, sim, né, não, eu me lembro que já houve na história vários movimentos, né, que tentaram brecar as tecnologias, né? É claro que é também a Kate acertou bastante no sentido de encontrar com essa proposta do podcast, porque ela já falou logo no comecinho da primeira intervenção dela sobre que a tecnologia não é boa nem má, depende do sentido que o homem dá a ela. Isso é o resumo do nosso podcast, basicamente, né, Gilvan? A gente tenta pensar sempre aqui, ou seja, como é que a tecnologia, né, ou seja, ela tem questões que repercutem na sociabilidade, mas a partir da ação humana. Porque se você pegar alguma coisa aí como em construir e não fizer nada, ela é inanimada, né? A própria inteligência artificial tem que ser provocada, né? Ela não tem capacidade de observar uma coisa e intervir, a não ser se programada por um E ser até o humano. momento ela também não deixa de ser uma grande ferramenta, como outras que a gente está citando aqui, Que né? a gente Por está enquanto, conhecendo também, ainda, que está se apropriando, que assusta no começo, né? Também foi um ponto que a gente percorreu também, que acho interessante. Há um susto no começo com a novidade, e muitas vezes a novidade provoca esse sobressalto inicial. Só que a gente vai depois, assim, inevitavelmente, eu fiz essa digressão breve com relação ao banco, mas inevitavelmente, assim, incorporando e tendo incorporado as nossas vidas. Eu não imagino hoje uma pessoa, por exemplo, que não tenha cartão. É difícil uma vida para uma pessoa que não tem nenhum cartão. Difícil, mas tem que ir ao banco regularmente, tem que carregar somas de dinheiro se você vai fazer uma compra. Nem precisa ser vultuosa, de R$ 100, 150, tem que ficar levando dinheiro toda vez, ou indo saindo de casa para a agência bancária frequentemente. Ou seja, há 40 anos atrás, 50 anos atrás, as pessoas faziam isso, né? Mas a rotina de vida, e inclusive outros aspectos conectados com a tecnologia daquele momento histórico, elas tornavam isso possível, né? Hoje em dia, assim, acho que vai enfrentar dificuldades, né? Quem, assim, não acolher minimamente determinadas coisas. Eu vou só para fechar o raciocínio, me lembrei aqui de momentos da história, né, em que já houve esses tipos de tentativas. Eu me lembro sempre nas aulas de história que a gente tinha daquele movimento no comecinho da Revolução Industrial, dos luditas. Não sei se vão se lembrar, percorrendo os arquivos da memória de vocês, que eram os quebradores de máquinas na Inglaterra, final do século XVIII, no século XIX. Inventaram até um personagem os, fictício, os general quebradores das máquinas automáticas de tecelagem, não é isso? inventaram o general Ned Ludd, que era o comandante do exército ludita, e que eram trabalhadores insatisfeitos com o desemprego, porque, novamente, que era uma tecnologia levada a cabo com a perspectiva burguesa, né, de um capitalismo que ia se constituir, se consolidar e se afirmar como hegemônico nas décadas e séculos adiante. Mas então, ou seja, mas era uma tecnologia assim, que poupava trabalho, poupava tempo, aumentava a escala de produção, portanto, otimizava o acesso ao bem. Agora, qual que era a questão? Que isso repercutia no desemprego de muita gente, ou no rebaixamento do valor da força de trabalho de muita gente. Se aquelas máquinas tivessem sido introduzidas sobre uma outra perspectiva, sobre uma outra lógica, talvez a reação não tivesse sido aquela. Né? Então, assim, acho que esse ponto é chave para pensar. Né? Não é a tecnologia em si, é como é que ela é utilizada, com que intencionalidade, sobre que parâmetros, e trazendo no miúdo para a sala de aula para devolver a palavra para vocês. Como é que a tecnologia na sala, portanto, ela pode, né, em que momentos ser um catalisador de possibilidades e em que momento um dispersor de atenção, né? Eu acho que esse aqui é o grande mote, assim, que eu acho que é importante a gente ter em mente. Ótimo, Alberto. Na pergunta que eu fazia para os meus alunos, muitos deles, eles demonstravam um apego emocional ao aparelho, um apego emocional ao aparelho e uma sensação de que estariam até despidos se não estivessem com o aparelho perto. É claro que eles me davam desculpas justificativas as mais diversas, né? Eu preciso para fazer um Pix, eu preciso falar com a minha mãe, eu preciso falar com não sei quem, eu preciso, né? Não posso ficar incomunicável. Alguns a justificativa era plausível, era ok, mas outros você via que era uma tentativa de justificar apenas o apego emocional, né? Então, os que voltavam, naquele exemplo que eu dei, os que voltavam para mesmo atrasados, com um compromisso importante, voltavam para buscar o celular. Essa dependência é que é uma questão importante para a gente conversar e que talvez seja parte do que está assustando aqueles que estão por trás da construção desse projeto de lei
que está analisando se vai proibir ou não, em que medida vai proibir ou não, quais os usos serão permitidos ou se nenhum uso vai ser permitido. O que a gente está vendo com bebês, pessoal, bebês, crianças pequenas e bebês? A gente está vendo uma imersão, uma entrega desses aparelhos, as multitelas, muito cedo. Os bebês ainda não tiveram o desenvolvimento da linguagem oral e já estão fazendo os usos diversos do aparelho eletrônico. E aí, geralmente, esses pais ficam muito felizes quando veem, nossa, olha como meu filho é esperto, meu filho só, não tem nem 1 ano, ou tem só 1 aninho e é esperto pra caramba, olha, muito bom em tecnologia, já faz, acontece, Uma abre o sensação de que vídeo. essa competência digital é legal, né, para a criança, né? Isso, mas e o que ocorre realmente, se a gente for estudar exatamente as implicações dessa entrada muito cedo das tecnologias na mão dos indivíduos, muito cedo, vou falar dos bebês, né? Mas é só para chocar mesmo. Há um atraso na fala, no desenvolvimento da fala, há um comprometimento no desenvolvimento da empatia e, gente, a empatia não é uma capacidade muito importante para a convivência em sociedade. Então, já existem estudos que comprovam que o excesso de tempo em frente às telas vai atrasar tanto a linguagem oral, como a capacidade de desenvolver empatia, porque a empatia você só desenvolve no presencial e na interação olho no olho, com outros sujeitos. Quando você vê a dor do outro, entende a dor do outro e se comove com essa dor, conseguindo se colocar no lugar do outro para evitar que aquela dor Projetar no outro, né? permaneça ou seja replicada ou que ela ocorra novamente, entendeu? Que você se arrependa da sua ação. A escola tem uma importância gigantesca enquanto agência socializadora e os pais não vêm enxergando como isso afasta também, cria um hiato na convivência familiar e na interação e no desenvolvimento da linguagem e no entendimento, na lente de interpretação, na forma de enxergar a cultura e de interagir. Então, nós vamos enxergar, ainda não estamos vendo, na verdade, já estamos vendo, sim. Se vocês trabalham, vocês dois são professores, trabalham com jovens, a cada ano vocês veem jovens cada vez mais ansiosos, não vem? Tenho percebido isso, né? Cada vez mais Não é à toa que ansiosos. alguns pesquisadores já estão dizendo que essa é a geração ansiosa, né? Já estão usando esse rótulo, digamos assim. Sim, ansiosos com algumas dificuldades de aceitação do próprio corpo, da própria imagem. É claro que adolescentes, nos diversos tempos, sempre sofreu com esse problema, tá bom, pessoal? Vamos situar. Isso é uma questão da adolescência, né? A autoaceitação do corpo, da imagem. Mas com a imersão e o excesso nas telas, né? E o excesso de tempo em redes como o Instagram, por exemplo, onde você vê a imagem o tempo todo, e se você segue determinados perfis que têm diversos filtros que modificam completamente a imagem, tornando aquela pessoa inalcançável em termos de beleza estética, que isso é uma coisa até questionável, mas modelos que são construídos como os ideais. Isso torna os mais jovens cada vez mais ansiosos, com dificuldades de aceitação do próprio corpo, da própria imagem. E isso está chegando às crianças pequenas também. Você vê o excesso de tempo em frente às telas, ela é prejudicial para todas as faixas etárias. Nós vamos ver também com as pessoas mais idosas, tem uma parte que é muito interessante, que é a interação, é o resgate da família, não é? Mas também, se não há uma coisa chamada letramento digital ou letramento multimediático, há uma dificuldade de compreender se aquela mensagem, aquele conteúdo que chegou para a pessoa mais idosa, eu vou falar pessoa mais idosa e vocês vão falar assim, não, mas não é só o idoso que cai nessa armadilha, não, da propagação das fake news. Por que acontece? Porque há um apelo emocional muito grande nas fake news. Elas são sensacionalistas, elas ativam
um sistema da emoção, né? Elas geralmente trabalham com a apelação emocional muito grande. Aquelas pessoas que não têm ainda desenvolvido o letramento digital, e aí eu vou falar uma coisa para vocês assustadora, o letramento digital não está ligado à formação acadêmica, porque você pode ter o título que for, mas pode não ter o letramento digital necessário para identificar se um conteúdo é ou não falso. Agora, não quer dizer que estar o tempo todo em frente às telas, você tem essa capacidade de letramento digital. Você pode estar o tempo todo consumindo conteúdo que, na verdade, é nocivo. Nocivo para a sua formação, para a sua percepção, para o seu desenvolvimento. Quem vai fazer a mediação de tudo isso? Quanto tempo de tela nós ficamos imersos? Vocês costumam ir lá na configuração do celular para dar uma olhadinha quanto tempo de tela você está usando diariamente ou semanalmente? Porque tem essa forma de controle. Se vocês fizerem esse exercício, vocês vão se assustar ou ficar felizes. Não, eu tenho autonomia e esse aparelho não me domina. Ou vão se assustar, caramba, eu estou gastando muito tempo ali no Instagram, muito tempo ali no TikTok, que é uma tecnologia que muda completamente a nossa percepção. Eu prefiro nem consultar, para eu não me assustar comigo mesmo, provavelmente. Mas é uma avaliação importante para que cada um faça, e faz parte do letramento digital, você buscar, analisar quanto tempo você está gastando em cada um dos aplicativos que está no seu celular. E o celular já manda esse relatório completinho ali, o gráfico está muito claro. É assustador. Se você descobrir que você está gastando muito tempo no WhatsApp, por exemplo, e são diversos grupos de trabalho. No caso, nós três aqui somos professores e nós temos muitos grupos, certo? É a cultura dos grupos. Traz muita angústia, por exemplo, esses excessos de grupos para os profissionais, porque parece que o tempo de trabalho é dilatado. E como as pessoas ainda não têm letramento digital suficiente, entendem que ser produtivo exige você estar o tempo todo trabalhando, o tempo todo respondendo as perguntas ou as interações nos grupos de trabalho, isso nos traz adoecimento mesmo mesmo tendo letramento digital, porque a gente precisa colocar limites nos outros, no outro. E isso não é tão fácil, dependendo da instituição que você está ligado e a cultura daquela instituição, cultura laboral. Então, o celular, ele tem potencial para qualquer instituição, para qualquer profissional, para qualquer estudante, mas os excessos é que são problemáticos. E como está chegando na mão das crianças e dos bebês, ou seja, tão cedo, tá? Muito cedo está chegando na mão do ser humano, que ainda não desenvolveu nem a fala, isso está trazendo transtornos para o desenvolvimento dos sujeitos, da humanidade. Então, há problemas sim. Se você for lá no site da Sociedade Brasileira de Pediatria, olhar quanto tempo uma criança pequena... Eu tinha esses dados em mãos e agora não sei onde eles estão. Quanto tempo uma criança pequena pode ficar em frente ao celular? Pessoal, menos de 2 horas. E aí, quando fala criança pequena, bebê não é para ter contato nenhum. Criança pequena não entra os bebês, não é para ter contato. Só que é uma babá eletrônica, esse aparelho, muito satisfatório para os pais que estão fazendo várias coisas, para os pais que às vezes não têm paciência, que não sabem como interagir ou conversar ou desenvolver a linguagem desses bebês. Quando a gente vai para uma outra faixa etária, mas a partir dos 7 anos de idade, e já deu o celular para essa criança há muito tempo, eles já não querem mais se conectar com os pais, apenas para pedir. E isso, pessoal, em qualquer classe social. Tá? Aí, claro, o que a pandemia nos mostrou?
A pandemia nos ensinou várias coisas, algumas bastante dolorosas, mas no campo das tecnologias nos mostrou. Existe uma exclusão digital muito grande, certo? Nesse país. E aí nós vamos falar exclusão digital no campo do acesso ao artefato, à tecnologia, porque a verdadeira inclusão digital vai incluir o acesso à tecnologia com mobilidade, com conexão digna, mas também com letramento digital. Gente, a gente tem inclusão digital? A gente está longe de alcançar, porque muitas pessoas sequer têm a tecnologia, né? Mas quando possuem, qual é o nível de letramento digital para operá-la com segurança e com autonomia? Essa é a questão. Então, as legislações ou as propostas de legislações, como esse projeto de lei que ainda está em debate, nos suscita é quando a gente vê os riscos, é quando a gente enxerga também como a interferência na linguagem, a interferência no desenvolvimento, na cognição, na interação, no foco. Vocês trabalham com graduação, vocês trabalham com ensino médio, mas vocês vão encontrar, mesmo na graduação, uma dificuldade muito grande no foco. Uma dificuldade muito grande da garotada que está chegando em fazer leitura de textos simples. E se você pede para assistir um vídeo de 15 a 20 minutos, você está pedindo muito. Antigamente a gente pedia filmes, né? Filmes de 2 horas para assistir e analisar. Agora, assistir um filme de 15 a 20 minutos, uma videoaula de 15 a 20 minutos é muito tempo. Não há paciência para isso. Por quê? A geração TikTok, a imersão no consumo de vídeos muito curtos, onde você passa só o dedo para... Não te agrada nos primeiros... Eu não sei se são 15 segundos. Eu agora esqueci quantos segundos. Nos primeiros segundos, vou falar assim, tá? Mas eu acho que são 6. Se não te agrada aquele conteúdo do vídeo, você passa o dedo e já vai para o próximo. Você não assiste um vídeo de 1 minuto no TikTok. Então, a geração que está imersa nesse TikTok, por exemplo, ainda cria um outro desafio de percepção, de interação com a realidade. Tem uma outra lente de interpretação. E a escola continua trabalhando e utilizando as mesmas tecnologias e metodologias de 1900 e bolinha. Então, esse ato, essa instância, a escola tem que melhorar muito. Quando eu falo escola, eu vou incluir escola, universidade também, tá bom, gente? Institutos federais também, tá? A educação formal precisa melhorar, precisa se atualizar, mas, ao mesmo tempo, nós precisamos colocar alguns limites, sim, nesse tempo de telas, e fazer outros usos dessa tecnologia para otimizar o trabalho daquele professor. Então, professor, como é que nós estamos utilizando? Nós sabemos utilizar essas tecnologias ou também estamos sendo aqueles consumidores passivos? Consumidores passivos também que se deixam alienar por essa tecnologia que é apelativa, ela é sedutora. Kate, a gente está caminhando para o final do nosso episódio do podcast. Eu achei que você trouxe discussões assim super interessantes, justamente porque dá para perceber a sua intenção de trazer um equilíbrio, né, nessa discussão. Falar no uso, você usou termos assim como mediação, você mostrou a questão de determinados, entre aspas, perigos, né, que essas tecnologias estão trazendo para essa geração mais nova, ou até para nós mesmos, tal, né? A gente poderia ficar horas aqui discutindo esse tema, é um tema realmente muito quente, né, que está assim, está fervendo na área de educação e tecnologia, principalmente nesses últimos meses. Como palavra final, Alberto, você quer fazer algum fechamento aí e tal? Eu já vou depois me despedir da Kate também, fica à vontade. Bem, achei que foi uma contribuição muito importante, né, que a professora trouxe aqui para o debate, né? Primeiro começou conceituando lá, né, muita propriedade, limpando o terreno, para que a gente pudesse entrar no segundo momento no debate propriamente dito. Acho que são reflexões que nos ajudam, né, a pensar nessa dinâmica, a pensar possibilidades. E aí, como finalização assim, e última contribuição para esse momento, deixo em aberto aí para a Kate, se ela quiser assim,
contribuir com reflexões no sentido de para onde vai, então, na sala de aula, para onde vai a relação entre educação e tecnologia, ou educação e utilização de equipamentos tecnológicos, pensando já aí mais recortadamente em tecnologia digital, que é essa que hoje em dia está em voga, né, e em torno da qual o debate público está acontecendo, e legislativo. E aproveitar para agradecer já, então, de uma vez a participação. E passo para você, Gilvan. Tá joia. Kate, então eu vou te pedir, se você ficar à vontade, fazer uma reflexão final aí, como o Alberto comentou, e caminhar para as suas despedidas. Te agradeço também por estar aqui com a gente hoje. Então, agradeço a oportunidade, Alberto e Gilvan. E, para finalizar, eu deixo a seguinte lembrança a mensagem do Ariano Suassuna: eu preciso ser realista esperançoso. Então, nem o pessimista, nem o otimista ingênuo, um realista esperançoso. Buscar o equilíbrio, o caminho no meio, a mediação e o letramento digital pode ser o caminho, sim, para que letrar cada sujeito sobre os usos possíveis e conscientes dessas tecnologias. Quando eu tiver essa consciência, quando eu tiver esse letramento digital, é possível que a gente traga essas tecnologias, e aí existirão muitas outras, né? Com a inteligência artificial, posso criar texto, vídeo, posso otimizar bastante as ações dentro da escola, dentro da universidade, mas com o letramento digital e a ética, que está diretamente ligada a esse uso consciente, a gente vai repensar proibições. É porque a gente deixou escapar o equilíbrio, é porque a gente deixou, sabe, o letramento digital como um segundo plano. Não, ele precisa ser o primeiro plano. Chega a tecnologia, precisa ter o quê? Um letramento digital para esse uso consciente. Não é destreza tecnológica, tá? Não é saber apertar ou saber abrir as coisas ou fazer um uso só em termos de destreza, como usa determinado aplicativo. É consciente e também com autonomia intelectual. Então, quando eu tiver essa capacidade desenvolvida, ninguém vai trazer como discussão um projeto de lei proibitivo. Parece até retrocesso, não é? Mas é só a gente combater com o quê? Educação. Educação é o caminho, sempre. Perfeito. Kate, então, mais uma vez, obrigado por estar aqui com a gente nesse episódio. Obrigado, Alberto, meu parceiro de sempre aqui no podcast. Pessoal, por hoje a conversa termina aqui. A gente se vê, então, em outros episódios do podcast Horizontes Digitais. Valeu, um abraço a todos. Tchau, tchau.